Relato da avó. Minha irmã flagrou o marido comigo, e isso me causou um dano irreparável. Numa daquelas tardes chuvosas em que o barulho da água batendo no telhado parece sussurrar segredos, eu, Gertrudes, decidi que era hora de dividir um fardo que eu carregava há décadas. A chuva desenhava sombras no chão da sala, como se o tempo quisesse relembrar cada lágrima derramada. Eu olhei a carta deixada por Alice, minha irmã, e o coração disparou. Aquela mesma mão que um dia segurou a minha, agora me condenava a uma prisão de memórias. Mas vamos começar do começo. Foi um verão quente quando conheci Augusto, o marido de Alice. Ele era tudo o que eu não tinha: carisma, risadas fátuas que preenchiam. O ar denso da nossa rotina monótona. Como poderia resistir? Era apenas uma conversa casual, mas logo se transformou em risos às escondidas, olhares furtivos e toques que faziam meu coração acelerar e minha sanidade desmoronar. O que começou como uma faísca de aventura tomou ares de incêndio. Traições não são apenas físicas, e sim morais. A cada encontro furtivo, eu me afundava mais e mais nas mentiras que criávamos. A euforia misturada ao medo era um coquetel alucinante que me fazia sentir viva. Mas, como tudo que reluz, logo o brilho se apagou. A verdade, a verdade tem uma forma estranha de se abrir caminho. Foi numa tarde qualquer que Alice, com o olhar aguçado de quem percebe uma mudança. Noir decidiu visitá-lo sem avisar. O meu mundo desmoronou quando a porta se abriu e ela entrou. O grito que saiu da boca dela congelou o tempo. Alice, a mulher que eu amava e respeitava, a irmã que um dia foi minha confidente, me olhou com a incredulidade estampada no rosto. Gertrudes! O tom de sua voz era um misto de dor e raiva. Cada palavra era como facadas. Você? Com ele? Como pôde? E ali, no quarto que se tornara uma prisão, eu vi o vilão que me tornei. As lágrimas escorriam pelo rosto de Alice como um rio, e o seu desespero transbordava para dentro de mim. Era um abismo que nos separava, e eu não conseguia encontrá-lo. Caminho de volta. A traição não apenas destruiu nosso relacionamento, mas também deixou marcas indeléveis em minha alma. Nos dias seguintes, enquanto a chuva caía, eu me vi presa em um ciclo de culpa e anseios por amor. As paredes da nossa casa, outrora cheias de risos, agora estavam silenciosas e sombrias. Mas naquele momento sombrio, a carta de Alice era um chamado. Enquanto eu a segurava, a esperança e a dor lutavam dentro de mim. Decidi ler. Continha segredos que poderiam mudar tudo. Parte de mim queria manter tudo oculto, mas outra parte sabia que para ser livre teria que enfrentar os demônios que havia alimentado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A carta tremia nas minhas mãos e eu podia sentir cada letra pulsando com a tensão do momento. As palavras de Alice dançavam na minha mente, mas estavam embriagadas pela culpa que eu carregava. O que eu realmente esperava encontrar ali, como se aqueles segredos pudessem justificar a dor infligida àquela que um dia foi a minha confidente. Decidi me sentar, o coração palpitando descompassado. Cada respiração era um lembrete do lamento que se aninhava na sala. Logo, um novo som estrondoso começou a ecoar, algo que eu não esperava. A porta da frente se escancarou e o vento entrou, trazendo com ele um arrepio.
Olhei na direção da entrada, apenas para ver Augusto, ofegante e pálido, como se tivesse corrido uma maratona. Gertrudes, você precisa me ouvir! Ele gritava, seus olhos arregalados de pavor. Não tive tempo de me surpreender. O que poderia ser tão urgente agora? O silêncio da casa era tão pesado que cada passo dele ecoava como um tambor. Augusto, o que aconteceu? Eu murmurei, tentando conter o turbilhão de emoções. Ele entrou, trancando a porta atrás de si, e então um som que parecia um estrondo. Era o barulho de um vidro quebrando lá fora e eu me assustei. Augusto estava quase implorando. É sobre Alice. Eu não sei como contar isso, mas... Ele hesitou, o rosto contorcido em dor. Só diga! Eu quase gritei, o desespero dançando como fogo nas minhas veias. Alice estava com mais alguém. Suas palavras foram como um raio em dia claro, e eu mal consegui processar. Ele continuou, a voz embargada. Ela me contou na semana passada. A gente estava com problemas. E eu não tinha certeza se ela ia ficar comigo. Ela falou de um amor secreto, de alguém que a estava fazendo feliz. E eu pensei que era só uma crise, mas agora ela não está me respondendo. Ela desapareceu. Desaparecida? Como assim? Isso era impossível. O que parecia um pesadelo agora se revelava em camadas grotescas. Alice, minha irmã, estava se envolvendo com alguém, enquanto eu me afundava na traição. Uma ponta de algo amargo começou a crescer dentro de mim. Um misto de revolta e desespero. O que você quer dizer com desapareceu? Eu perguntei, tentando manter a voz firme, mas tremores invadiam meu corpo. Ele se aproximou, a seriedade estampada em seu rosto. A polícia começou a procurá-la. Ela não foi a lugar nenhum desde aquela tarde. E eu estou tão apavorado. O que se você souber alguma coisa? Eu não sabia. As imagens de Alice e seus olhos perdidos se cruzaram na minha mente, e esse manto de culpa que eu já usava se tornava cada vez mais pesado. Uma coisa era certa: a traição não era só minha. E se, pensei em voz alta, o coração acelerando, e se ela soubesse sobre nós? E se ela tivesse alguém que a tirou desse buraco de dor? E naquele momento, tudo girou. Uma nova verdade se formou na minha mente, como uma tempestade inaudita. Antes eu via nossa relação como o centro do universo, e agora eu percebia que tudo era mais complexo. O que era amor? O que era traição? Mas enquanto aquele turbilhão me consumia, um grito cortou o ar. Um grito distante, mas inconfundível. Era Alice. Sem pensar, peguei a mão de Augusto, a adrenalina me guiando. Vamos! Mas antes que eu pudesse dar um passo, uma mensagem pingou no meu celular. Era uma foto, alguém com um rosto que eu reconhecia do passado. O antigo namorado de Alice, aquele que eu pensava ter sido apenas uma sombra. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam de forma alguma. Havia algo mais bizarro, mais traiçoeiro no horizonte. O destino nos estava desafiando. E eu não tinha ideia de como sair dessa. A mensagem pingou no meu celular e meu coração parou. A foto nítida mostrava Alice com um homem. Era Pedro, o antigo namorado. Aquele mesmo que a tinha deixado há anos, mas que, ao que parecia, nunca saiu de sua vida. Meu estômago se revirou. O que isso significava? Eu mal tinha tempo de processar, e a adrenalina já me dominava. Gertrudes, você está ouvindo? Augusto puxou meu braço, sua expressão entre a confusão e o desespero. Precisamos ir atrás dela. Eu mal conseguia sentir, mas estava paralisada. Alice nunca faria isso. Ela não ficaria com Pedro de novo, não após tudo que...
O que eu fiz? Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto a realidade começava a se moldar diante de mim. Mas antes que eu pudesse absorver tudo, um barulho ensurdecedor veio do fundo da casa. Um estrondo que sacudiu as paredes. O coração disparou. O que foi isso? Gritei, enquanto o som de vidro quebrando ecoava novamente. O medo arrematou meu corpo, e em um instante a raiva e a culpa se transformaram em pânico. Fica aqui, sussurrou, empurrando-me para o canto da sala. Ele caminhou devagar em direção ao som, cada passo hesitante. Eu não sabia o que temer mais, encontrar Alice ou o que estava atrás daquela porta. O silêncio que se seguiu era como um presságio. Então, sem aviso, a porta do quarto arremessou-se contra a parede. Minha mente estava a 1000 por hora. Imaginei o pior. Mas a figura que surgiu era bem diferente do que eu esperava. Uma mulher com uma expressão de terror entrou e eu reconheci quem era. Clara, a melhor amiga de Alice. O cabelo desgrenhado, a roupa amassada, como se tivesse saído de uma briga. Ela vem! Ajudem-me! Clara gritou, e seu olhar de sofrimento era um misto de desespero e urgência. O que estava acontecendo? Eu não entendia. Clara, calma, o que aconteceu com Alice? Perguntei, a voz trêmula. Ela estava com Pedro. Mas ele enlouqueceu. Não sei o que virou. Tudo fugiu do controle. Ele a trancou. As palavras saíram em um turbilhão, e a cada uma delas, mais insuportável se tornou a minha. Volta! Augusto e eu trocamos olhares, e o tempo parou. Aonde ela está? Eu disse, já me movendo em sua direção. No velho galpão ao fundo da propriedade. Ele a levou para lá. Não sei se ele está armado, se ele está fora de si. Clara estava em pânico. Sentia que iríamos nos reformular em um instante a partir de suas palavras. Mas um outro som, grave, veio outra vez. Era tempo de agir. Vamos! Gritei, puxando os dois e seguimos em direção à saída. O caminho até o galpão era um labirinto de memórias e medo. O céu escurecia e cada sombra parecia se mover. Meu coração martelava. Eu não sabia o que encontraríamos lá, mas sabia que não poderia viver. Com a ideia de que minha irmã pudesse estar em perigo, tudo por causa da presunção de um amor que nem deveria existir. Entramos no galpão, que cheirava a madeira molhada e mofo. A penumbra nos envolveu, e eu hesitei por um segundo. Ali, no canto, a visão era chocante. Uma briga. Pedro estava de pé, com Alice trancada em um canto, a expressão de desespero em seu rosto. Ele estava agitado, os olhos brilhando de uma fúria que parecia ilimitada. Saia daqui, Gertrudes! Não mexa com isso, ele vociferou. E o temor, um instinto. Quis dar um passo à frente, mas algo dentro de mim parou. A fúria dançava no ar, e eu percebi que toda a dor que tinha causado. A Alice agora voltava para mim em um ciclo ininterrupto. Mas a reviravolta não parou aqui. O que eu não esperava foi ver Alice pegar um objeto ao seu lado. Meu coração gelou. Era um canivete. Parecia decidida. Não se aproxima. A voz dela era firme, mas a fragilidade se escondia sob a superfície. Pedro riu, mas o som era aterrador. Você acha que tem poder aqui, Alice? Você não é mais nada para mim. A tensão era palpável. Eu queria gritar, correr, fazer algo. Mas o choque me deixou estática. Alice olhou para mim com um fogo nos olhos que eu não reconhecia. Você não sabe de nada, Gertrudes. Você achou que tudo se resumia a uma traição simples. E, nesse momento, o mundo pareceu desmoronar. O que ela estava escondendo? O que mais havia em jogo? Antes que qualquer um pudesse responder, ela avançou. Eu não tenho mais nada a perder. E, em um movimento rápido,
A lâmina refletiu a luz escassa do galpão, enquanto tudo ao nosso redor girava. Meu mundo estava se desfazendo em um instante, e eu não tinha ideia do que viria a seguir. Alice olhou para Pedro e eu vi um misto de determinação e desespero nos olhos dela. Não se aproxima! O grito dela cortou o ar, como uma faca afiada. Era um momento congelado, e eu sentia meu coração pulsar dentro do peito. Eu queria correr, gritar, fazer algo, mas estava paralisada. Pedro riu, mas a risada era um eco sinistro. Ele estava perdendo o controle, e aquilo me aterrorizava. Você não pode se livrar de mim, Alice. Eu sou tudo o que você tem. Ele deu um passo à frente, aproximando-se dela, e o canivete pareceu brilhar na escuridão. Eu não sabia se deveria agir ou esperar. O pânico tomou conta, e a tensão no ar era palpável. Então, antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, uma voz familiar ecoou atrás de nós. Pare! Todos vocês! A porta se abriu com força, e Clara, a melhor amiga de Alice, entrou apressada. Sua presença era um alívio e um susto ao mesmo tempo. O que está acontecendo aqui? A tensão aumentou quando Clara andou até nós. Alice, você não precisa disso. Ela gesticulou, tentando acalmar a situação. Mas já era tarde demais. A fúria nos olhos de Pedro estava inflamando. Você não entende, Clara. Alice gritou, a voz embargada. Ele não pode fazer isso comigo. E em um movimento rápido, ela mais uma vez levantou o canivete. Mas desta vez, Pedro veio à frente, a mão estendida. E o golpe foi rápido demais. Um grito rasgou a sala, mas não foi o de Alice. Foi Clara, que se precipitou para salvar a amiga. O canivete cortou sua pele de forma limpa, e ela caiu no chão, um fio de sangue começando a escorregar pela sua camisa. O tempo parou. O horror tomou forma no meu coração. Não. Clara! Gritei, e meu corpo se moveu sem pensar. Meu instinto foi em direção à amiga. Mas Pedro, com os olhos arregalados, não se afastou de Alice. O cenário era apocalíptico. Alice estava em choque. Clara, não! O que você fez? A angústia da situação se fez presente, pulsando em cada um de nós. E então, um barulho forte ecoou do lado de fora. Era como uma batida na porta, mas algo dentro de mim dizia que não era aquilo. O som se intensificou, e em um momento, a expressão não deixava dúvidas. Era Miguel, o namorado de Clara, e ele estava tão atordoado quanto eu. Ele olhou para ela no chão e simplesmente parou, as emoções se misturando em seu rosto. Mas o que realmente me atacou foi a revelação que se seguiu. O que você está fazendo aqui, Miguel? Pedro gritou, a raiva transbordando. Por que você se intrometeu? Porque eu estava atrás dela. Miguel respondeu, a voz tremendo de ira. A Clara está em perigo. E eu sabia que algo estava errado. Mas o que eu encontrei aqui? Seus olhos se ampliaram ao perceber o estado de Clara no chão. E o que vocês dois têm a ver com isso? Pedro berrou, mas ele já parecia menos confiante. Ele olhou para Alice, confusa, e depois para mim. Vocês estão realmente se metendo em algo que não tem ideia da gravidade. As palavras de Pedro soaram como um sino. E então, em um golpe inesperado, Miguel avançou, aproveitando a distração de Pedro, e empurrou-o com força. O momento foi rápido, mas me fez perceber a verdade cruel. Por que você estava atrás de Clara, Miguel? Perguntei, o choque começando a entrar em meu coração. E a resposta que veio me atingiu como uma tempestade. Porque eu sei quem ela realmente é, e a razão pela qual você e Alice estão passando por isso agora. O que você quer dizer? A incredulidade me consumiu, mas a confusão de todo mundo estava prestes a desmoronar. Clara não é quem você pensa que é, Alice. Ela estava com Pedro antes de você. Ela era a razão dos problemas entre vocês. Miguel respondeu,
e a cada palavra o chão parecia ceder sob meus pés. Isso não pode ser verdade, gritei. Mas as dúvidas começaram a se instalar. O choque na expressão de Clara era tudo, e com isso não havia mais como ignorar. A conexão dos dois, o amor oculto em meio à traição, estava prestes a se revelar tão destrutiva quanto eu temia. Pedro recuou, seus olhos girando em confusão. E eu me perguntei em meio a toda essa agitação, quem realmente era Clara e o que isso significava para todos nós. E, ali, entre a dor de Clara no chão e a revelação que desmoronava nossa amizade, uma pergunta pairou no ar. O que mais poderíamos estar escondendo uns dos outros? O destino estava nos testando, e eu já não sabia como sair dessa. A tensão pairava no ar, pesada como uma tempestade prestes a se desfazer em gotas de chuva. As palavras de Miguel ressoavam dentro de mim, mas a dor de Clara no chão era a única coisa que eu conseguia enxergar. Ela estava lá, e eu, de alguma forma, sentia que esse momento poderia mudar tudo. As expressões no rosto de Pedro e de Alice, uma mistura de raiva e desespero, imobilizavam o tempo. Clara, fica comigo, não faça isso. Eu gritei, mas a voz mal saía. Clara respirava, mas a cor em seu rosto desaparecia rapidamente. O pânico invadiu o galpão como um furacão, e os ecos da briga ainda reverberavam em nossas cabeças. Eu não consigo. Clara sussurrou, buscando ar. Olhei para Miguel e ele estava paralisado, incapaz de reagir. Meu coração disparou como se quisesse escapar do meu peito, o que demonstrei enquanto corria para tentar ajudar minha amiga. Mas não havia tempo. O olhar de Alice se fixou em mim e suas palavras cortaram o ar. Gertrudes, você sempre soube. Você sabia que ela me traía, que Clara estava por trás de nossos problemas? Era como se aquela frase detonasse uma bomba. O que mais ela estava insinuando? Eu não sabia de nada. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. A atmosfera estava carregada com um veneno silencioso. O que estava acontecendo? Qualquer segundo poderia realmente fazer isso tudo desmoronar. Pedro, furioso, levantou as mãos como se fosse atacar. Você não vai me intimidar, Alice. Você sempre foi fraca. E agora, Clara, olhe onde ela está por sua causa. Sua voz subiu e a tensão ficou insuportável. Alice ficou em choque. Mas sua expressão logo se transformou em algo diferente. Uma centelha de determinação cruzou seu olhar. Fui fraca? E você? Você nunca foi forte o suficiente para me proteger. Então, ela virou o rosto para Clara, com um olhar que misturava tristeza e raiva. Você sempre foi uma traidora, Clara. Foi então que, antes que algum de nós pudesse contar até 3, Clara se levantou com uma força inexplicável. O canivete ainda na mão, e o ar ao redor pareceu parar. Eu não sou a traidora. Eu não sou a vilã da história, gritou, e a voz dela ecoou, feroz e cheia de emoção. O olhar dela estava cheio de dor e confusão. Eu fiz o que fiz para proteger você, Alice. Para impedir que você caísse ainda. Estava escuro, se iluminou com um flash ofuscante. Um grito cortou o ar, vindo de fora, seguido por um forte estrondo. Era como se o chão sob nossos pés estivesse prestes a se abrir. O eco de sirene se aproximava, cortando o silêncio tenso. Os olhares se cruzaram e a confusão se transformou em terror. O que estava acontecendo? O que a sirene significava? Seria uma sorte, uma reviravolta salvadora? Ou prenúncio de algo pior? Lembrei-me da carta de Alice e da traição que a envolveu. Meu sangue começou a ferver. Essa sirene não era apenas a chegada de ajuda. Era a aproximação de uma verdade tão sombria quanto o próprio temário. Talvez não sejam só os nossos segredos que venham à tona, murmurei, mais para mim mesma do que para os outros. Meu estômago revirou ao perceber que o alcance daquela noite caótica poderia ser muito maior do que pensávamos.
Poderia haver forças além de nós, além do que éramos capazes de entender. E então, como um estalo, a porta do galpão se arrombou violentamente. 2 policiais entraram, armados e prontos para agir. A atmosfera mudou. O que quer que estivesse prestes a acontecer se transformou em uma nova fase, um jogo que ninguém estava preparado para jogar. Polícia, todos no chão, agora! A ordem brusca cortou o ar, e a sala ficou cheia de vozes e emoções. O que significava isso para nós? Estávamos todos entrelaçados em um labirinto que se tornava a cada instante mais complexo e aterrador. E ali, em meio ao caos, uma única pergunta ecoou em minha mente. Como escapar do que estava prestes a ser revelado? A tempestade finalmente chegou, e ninguém estava salvo. A tensão pairava no ar, pesada como uma tempestade prestes a se desfazer em gotas de chuva. As palavras de Miguel ressoavam dentro de mim, mas a dor de Clara no chão era a única coisa que eu conseguia enxergar. Olhei para sua expressão, seu rosto pálido, e sentia que o mundo ao nosso redor desmoronava. Polícia, todos no chão, agora! A ordem brusca cortou o ar como uma faca, e os rostos se viraram em choque. O que significava isso? A adrenalina tomou conta de mim. Eu não conseguia pensar. Somente a imagem de Clara ferida preenchia minha mente. Calma aí! O que está acontecendo? Pedro gritou, agressivo, mas os policiais não estavam ali para ouvir explicações. O coração batia forte no peito enquanto aguardava o desenrolar do caos. De repente, um dos policiais se virou e apontou a arma na direção de Pedro. Abaixe a faca, agora! A tensão daquela cena era insuportável. Cada um de nós, paralisado, observava a alegria e a tragédia se debatendo entre os gritos. O som do metal da faca atingindo o chão ecoou como um eco. O ambiente parecia estar sendo fechado, mas então algo inesperado aconteceu. Clara, quase em estado de choque, levantou a mão e gritou: Esperem! Não é o que vocês pensam. Sua voz, embora repleta de dor, era firme. Os olhos dos policiais e de todos ali se voltaram para ela. Eu podia sentir que ela estava prestes a soltar uma verdade que nos deixaria em estado de choque. O que ela tinha para dizer? Foi tudo uma armação. Clara começou, a voz tremendo. Eu nunca quis que isso chegasse tão longe. O Pedro, ele me forçou. Ele sabe de algo que vocês não sabem. O olhar dela estava intensamente focado em Pedro, e a sala parecia eletrificar-se com a revelação. Do que você está falando? Pedro gritou, o pânico começando a se infiltrar em suas palavras. Você está mentindo. Mas Clara não parou. Ele estava envolvido em algo muito maior. O que você não sabe, Alice, é que Pedro não é quem você imagina. Ele não é só o seu ex, mas também... Ela hesitou, como se a próxima palavra fosse uma bomba. Mas também o quê? A pergunta saiu em um sussurro carregada de 1000 emoções. O silêncio estava tão tenso que podíamos ouvir o coração de cada um batendo. Ele é um agente infiltrado. Ele está aqui para te vigiar. O ar se cortou ao ouvir aquelas palavras. Um terremoto interno abalou meu ser. O que essa revelação significava? Pedro, o cara que eu tinha considerado um traidor, agora revelava um papel ainda mais sinistro. Pedro, agora pálido, começou a tremer. E uma nova tensão se instalou. Cala a boca, Clara. Você não sabe do que está falando. Mas as inseguranças se faziam mais evidentes conforme Clara insistia em sua verdade. O que você escondeu de nós? O que realmente está acontecendo? Eu não conseguia desviar o olhar de Pedro. Agora, as armadilhas da nossa história, antes simples, começaram a ganhar contornos mais sombrios. E antes que qualquer um pudesse responder, os policiais se aproximaram de nós. As luzes piscavam na penumbra do galpão,
e a determinação em seus olhos mostrava que a verdade estava prestes a vir à tona. Quem é você realmente? Um dos policiais perguntou a Pedro e achei que o chão desabaria sob mim. A cena se tornava mais intensa e a atmosfera se tornava elétrica. Todo o terror que eu pensava ter visto até agora era insignificante comparado ao que se avizinhava. Eu não sou um agente, Pedro gritou, mas seus olhos não convenciam. Ele estava desenfreado, e agora até seu disfarce começava a ruir. Clara, você não pode fazer isso comigo. As batidas da porta se intensificaram. Eu podia sentir a energia mudando, e a impressão de que tudo ia explodir em um instante. A pergunta me consumiu. Quem era realmente Pedro? E qual era o verdadeiro jogo em que todos nós estávamos envolvidos? Só então, como se o universo quisesse reescrever a nossa história, um ruído ensurdecedor irrompe da entrada, e um homem alto, com uma expressão sombria e um sorriso enigmático, apareceu. Desculpem a invasão, disse ele, enquanto todos o encaravam, confusos. Eu sou aqui para revelar a verdade, e todos vocês têm muito a responder. O que mais estava escondido sob a superfície? O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo, e a única certeza que tinha era que nossa história nunca mais seria a mesma. Desculpem a invasão, disse o homem alto, enquanto todos nós o olhávamos com olhares arregalados de incredulidade. O ambiente parecia paralisar, como se o tempo tivesse parado ali, em meio ao caos. Ele não se apresentou, mas aquele sorriso enigmático e seu olhar penetrante sugavam toda a tranquilidade do galpão. Alice, Gertrudes, Clara, Pedro, Miguel. Ele foi listando nossos nomes. Um a um, como se soubesse nossos segredos mais profundos. Vocês têm um grande problema nas mãos, e a verdade sobre o que realmente aconteceu essa noite está prestes a ser revelada. Fiquei sem palavras. O que ele sabia? O que mais estava escondido? O suspeito que um verdadeiro horror estava por vir. Olhei para Alice, que tinha uma expressão de choque, e então para Clara, que ainda estava caída no chão, seu olhar inerte e desesperado clamando por socorro. Pedro deu um passo à frente, tentando tomar controle da situação. Quem é você? O que você quer? Ele estava nervoso, as mãos tremendo levemente. Eu sou alguém que conhece a verdade sobre o que você fez, Pedro. O homem respondeu calmamente. E não é só você. Todos vocês estão envolvidos em uma teia de mentiras. A declaração ecoou e senti a tensão aumentar. Meus pensamentos estavam a mil. O que ele queria dizer? Para com isso! O que você sabe de mim? Pedro estava se perdendo, a rosnar como um animal encurralado. Mas antes que o homem pudesse responder, uma explosão de luz iluminou o galpão. Era como se um farol tivesse sido aceso e todos nós olhamos surpresos para a entrada. Um grupo de policiais estava atrás dele e o líder deles, um homem grande com um distintivo brilhante, gritou: "Ninguém se mexe! Todos no chão!" O barulho era ensurdecedor. Vários de nós nos jogamos no chão. Mas a confusão estava tão intensa que a situação só piorou. E ali, no meio da gritaria e do caos, o homem enigmático fez algo imprevisível. Você não pode fazer isso! Ele se virou para o grupo de policiais e, num movimento rápido que parecia coordenado, puxou algo do bolso, um pequeno dispositivo, e apertou um botão. Um silêncio súbito tomou conta do galpão, como se o mundo tivesse parado, e foi nesse momento que uma filmagem começou a rodar nas paredes do galpão. As imagens mostravam Clara e Pedro, meses atrás, se encontrando em lugares secretos, rindo, trocando carinhos. O que era aquilo? A evidência da traição estava exposta sem misericórdia. Eu fiquei paralisada,
cobrindo a boca com as mãos. Depois, a visão se deslocou. Agora eram filmagens de Alice, cercada por pessoas que eu mal reconhecia, conversando baixinho, um sorriso no rosto. Mas aquela cena rapidamente se tornou sombria. As imagens mudaram de forma incrivelmente rápida, revelando uma série de encontros obscuros, uma conspiração maior do que eu poderia ter imaginado. Essas reuniões, essas pessoas, vocês são peões em um jogo que não controlam. O homem sorriu, mas não era um sorriso amistoso. Era o sorriso de alguém que estava no controle de todo o quadro, e todos nós éramos meras peças de um tabuleiro. As imagens continuaram a rodar. O pânico se espalhou entre nós. O que isso significa? Alice perguntou. Sua voz parecia trêmula. A ansiedade dela vibrava no ar. Significa que a vida de vocês não é apenas uma história de traição e ciúmes. Significa que vocês estão todos presos em uma rede de espionagem e compromissos que não pediram para se engajar. Um passado compartilhado que pode vir à tona a qualquer momento. E a verdadeira natureza de cada um de vocês está a um passo de se revelar. O homem disse, e o olhar dele carregava um misto de indiferente e provocador. Nesse instante, Clara começou a chorar, e a dor estampada em seu rosto me atingiu como um soco no estômago. Eu não sou parte disso. Nunca fui. Eu só tentei proteger você, Alice. Ela gritou, a voz angustiante. Mas então a verdade me atingiu como um relâmpago. O que ele disse sobre o passado de todos nós, sobre as conexões. O que se passou com Clara, com Alice, com Pedro, com cada um de nós. O reviravolta estava se formando. E se tudo isso for uma armadilha? Perguntei, a mente girando. Era como se uma sombra pairasse sobre nós, revelando algo que nunca entenderíamos completamente. Antes que pudéssemos digerir a situação, as luzes se apagaram e um novo grito cortou o ar. A partir desse momento, percebi que a verdadeira batalha estava apenas começando, uma guerra de segredos mais obscura do que qualquer um de nós imaginava. E assim, o verdadeiro impacto dessa noite poderia se espalhar além de nós. E antes que eu pudesse processar, me perguntei: quem realmente éramos, cada um de nós, e quanto mais de nossas vidas poderia ser exposto? As luzes do galpão piscavam, criando um espetáculo caótico de sombras e cores. O homem misterioso continuava a encarar todos nós, e a tensão era insuportável. O coração batia acelerado enquanto as filmagens mostravam cada um de nós em momentos que preferíamos esquecer. Aquilo era uma queda para o abismo. Vocês acham que podiam se esconder para sempre? Ele perguntou, desdenhando. E antes que alguém pudesse reagir, tudo escureceu de novo. Um grito agudo cortou o silêncio. Era Clara, novamente, e a fragilidade de seu corpo se tornou um reflexo da fragilidade da situação. Ajuda! Eu preciso de ajuda! Ela clamou, frágil e assustada. Pedro, atordoado, tentava explicar, mas as palavras saíam confusas, descartadas pelo peso do que estava acontecendo. Então, um estalido. A porta do galpão se abriu com força e um grupo de homens entrou, com camisas pretas e insígnias que brilhavam como a luz de uma estrela distante. Eram agentes. A ordem deles era clara: todos no chão, agora. A autoridade na voz emanava, mas o desespero estava estampado nos rostos de todos. Não, não faça isso! Gritou alguém. O homem misterioso botou a mão no peito, como se estivesse prestes a se oferecer. Mas não era uma oferta, era uma ameaça. Outro estalido e uma lâmina cortou o ar. Era a faca que Clara tinha deixado cair, agora em mãos incorretas. O impulso inconsciente fez os policiais se afastarem. Um dos agentes, mais velho e com uma cicatriz no rosto, olhou fixamente para o homem. Você, pare! O homem enigmático parou,
mas seus olhos tinham um brilho de quem já estava na linha de frente da batalha. Então, tudo aconteceu de uma vez. Uma explosão de gritos. Lançou-se na direção do misterioso e um dos policiais disparou. O tiro ecoou pelo galpão, soando como um trovão. Clara soltou um grito agonizante, seu corpo tremendo, mas não só de dor. Algo havia mudado de repente. As luzes começaram a falhar e as vozes se tornaram um turbilhão de confusão. E nesse instante, quem pensava que era amigo virou inimigo. O homem enigmático caiu, a arma, ainda prateada, cravada no chão. Mas antes que a situação pudesse se acalmar, ouvi um murmúrio que soou como um eco distante. Vocês estão todos nas mãos de quem não conhecem. Aquela voz não era de nenhum de nós. Era uma voz familiar, mas enterrada no passado. Olhei rapidamente para trás e meu coração parou. Era Alice, sim, era ela. Mas havia algo diferente, um brilho sombrio nos olhos dela. Vocês achavam que eu estava apenas observando? Vocês não sabem nada. A verdade era clara, mas a maneira como ela dizia isso deixava um nó na garganta. Vocês não são meros peões. Eu trouxe vocês para isso aqui. Meu estômago revoltou. Como era possível? As memórias de momentos em que acreditamos ser apenas confissões de amor, de confusões e arrependimentos se desfaziam diante daquela nova revelação. A pergunta que reverberava em minha mente era: como nós poderíamos ser parte disso? A confusão permaneceu por um momento, mas então tudo começou a girar. As lembranças de cada um de nós se entrelaçavam. Eu podia sentir a verdade avançando, abrindo novas feridas, revelando segredos que jamais poderíamos suportar. O que mais estava escondido? O que mais Alice havia planejado? E então, como um eco profundo e irremediável na memória, a verdadeira natureza dos relacionamentos começou a emergir. As traições eram ainda piores do que pensávamos. E ali, naquele galpão, entre a dor e a revelação, a única certeza que me restava era a de que não havia saída, que mais estava prestes a ser revelado. E a pergunta que ecoava na minha cabeça era, no final das contas, quem éramos nós realmente? As luzes do galpão piscavam, criando um espetáculo caótico de sombras e cores. O homem misterioso continuava a encarar todos nós, e a tensão era insuportável. O coração batia acelerado, enquanto as filmagens mostravam cada um de nós em momentos que preferíamos esquecer. Aquilo era uma queda para o abismo. Vocês acham que podiam se esconder para sempre? Ele perguntou, desdenhando. E antes que alguém pudesse reagir, tudo escureceu de novo. Um grito agudo cortou o silêncio. Era Clara, novamente, seu rosto pálido, e o desespero se desenhava claramente em seus olhos. Ajuda! Eu preciso de ajuda! Ela clamou, frágil e assustada, e isso me atingiu fundo. Mas o que acontecerá agora? Os outros pareciam estar em estado de choque, incapazes de compreender o que ocorria. Então, um estalido. A porta do galpão se abriu com força, e um grupo de homens entrou, com camisas pretas e insígnias que brilhavam, como se fossem estrelas em uma noite escura e ameaçadora. Eram agentes. Não podíamos estar em uma situação dessa magnitude. Todos nós olhamos, aterrorizados. O líder deles, um homem imponente, exigiu: ninguém se mexe, todos no chão. Os gritos se misturaram à confusão e percebi que as emoções estavam à flor da pele. Os policiais se aproximaram e a atmosfera estava vibrando com uma intensidade quase palpável. Sir, um dos policiais gritou para o homem enigmático, você está preso. Mas, de repente, um novo barulho cortou a tensão. Um estrondo estrondoso reverberou, e eu olhei rápido para a porta onde o homem enigmático,
agora mais pálido do que antes, parecia sucumbir a um medo profundo. Não, não façam isso, ele gritou, mas sua voz tremia. E então, naquele momento exato, uma série de explosões ecoaram ao redor, fazendo o galpão tremer. As paredes começaram a se desfazer, e como um pesadelo se desenrolando, vi que tudo em que acreditávamos não era o que parecia. Claramente, o homem enigmático tinha outros planos. Uma onda de fumaça invadiu o local repentinamente. Em meio ao desespero, eu olhei para a figura de Alice com uma expressão de raiva e medo irreconhecível. Vocês não entendem, eu só estou tentando proteger todos vocês, gritou o homem, agora se contorcendo sob o que parecia ser uma força oculta. Ele parecia tão fragilizado que o pânico tomou conta dele. E em suas palavras notei algo perturbador, um vestígio de verdade que se escondia atrás das mentiras que nós todos havíamos abraçado. Ouvindo a explosão, tudo se transformou em um caos. Clara caiu no chão e não consegui descobrir o que fazer. O barulho da fumaça e dos sirenes preenchia o ar, um avatar da confusão. E como um relâmpago, a real conexão entre todos nós começou a emergir. Clara, o que está acontecendo? Gritei, mas ela não respondeu. O olhar dela estava absorto, e eu percebi que sua ligação com esse homem não era apenas casual. Você sabia de tudo isso. Eu não tinha certeza se queria entender o que realmente estava se revelando. Então, algo completamente inesperado aconteceu. O homem alto fez um movimento repentino, e lá estava ele se virando para nós. Clara e eu, nós temos uma conexão mais forte do que vocês imaginam. Eu sou seu irmão. A declaração assolou o ar. O choque foi instantâneo. O que isso significava? As reações despencaram como dominós. Os olhares de horror trucavam-se. Clara, com seus olhos arregalados, pareceu retornar à consciência. A verdade finalmente se desvelava. Dúvida previamente abrigada cintilava nas sombras obscuras do passado. O que mais éramos? Não, isso não pode ser verdade! Alice gritou. E eu estava com medo de pensar no que aconteceria a seguir. Mas era tarde demais para correr. A revelação nos atravessou como um relâmpago. E então, como um facho de luz tragicamente ameaçador, o foco mudou, revelando algo ainda mais sombrio. Pedro, com um olhar maníaco, soltou uma risada cruel. Você não sabem de nada, Clara e eu. Sempre estivemos juntos. A conexão, tudo estava sob seu nariz, e vocês nunca se deram conta. Seu olhar era uma tempestade, como se toda a verdade fosse um jogo e nós apenas peças dele. O galpão foi consumido por um silêncio mortal, e eu tinha certeza de que meu coração parou por um momento. A urgência da situação se tornou uma onda avassaladora. No calor do momento, a verdadeira essência de cada um de nós estava sendo revelada de uma forma que ninguém poderia ter planejado. Pedro, você não pode estar falando sério, eu disse, a incredulidade dominando cada palavra. Mas o que era a verdade e a mentira agora? Enquanto as emoções ferviam, a única certeza que eu tinha era: tudo estava prestes a mudar. O que realmente viria a seguir? As luzes do galpão piscavam, e o ar estava pesado, com uma mistura de medo e revelação. O homem enigmático, agora diante de nós desmascarado como o irmão. De Clara, encarava todos com um sorriso sombrio. Vocês acham que estão no controle? Estão todos tão perdidos. Sua voz ecoava, e nossas respirações ficavam cada vez mais rápidas. Você mentiu para mim! Clara gritou, seus olhos cheios de lágrimas. Como você pôde? Pedro parecia um leão encurralado, seu olhar mudando rapidamente entre raiva e pânico. Isso não faz sentido! Você sempre foi uma traidora, Clara. Ele tentou se colocar como a vítima, mas havia algo em seus olhos que se quebrou, como se a verdade estivesse finalmente começando a se destacar entre suas mentiras. O galpão estava em caos.
A polícia cercava a cena, suas vozes firmes ordenando que todos se afastassem. Mas ninguém se movia. Estávamos paralisados pelo medo. E pela revelação obscura que nos envolvia. Eu me senti como um voyeur em um drama insano, lutando para processar cada emoção à flor da pele. "Calem-se! Agora!" O policial mais robusto gritou, seu rosto se contorcendo com atenção. "Eu não vou repetir." E imediatamente, todos nós nos calamos, o silêncio predominando sobre o barulho ensurdecedor da confusão anterior. Eu olhei para Alice, seu rosto pálido, refletindo o terror e a dor. "Nós precisamos sair daqui", ela murmurou, e sua vulnerabilidade fez meu coração apertar. Mas quando olhei de volta para Clara, ela estava em choque. "Eu não sou a traidora. Você nunca esteve lá para saber a verdade." Seu choro era angustiante, uma mistura de dor e alívio. Ela finalmente soltou tudo. As sirenes ecoavam de fora e a tensão aumentou. "Isso tudo foi um plano maior do que vocês podem imaginar", o homem disse, seus olhos brilhando. Mas a verdade estava lá. Não éramos meramente peões, é verdade, mas o que realmente éramos. De repente, a cena mudou. Alguém empurrou as portas do galpão e um grupo de agentes especiais entrou, armas em punho. Todos no chão. O pânico reinou outra vez, mas eu percebi que podia haver uma saída. A verdade estava emergindo com urgência, e as peças começavam a se encaixar em meu cérebro. Ela nunca deveria ecos pela sala. Clara se virou para ele e algo estrondoso surgiu em sua expressão. "Eu não deixarei isso acontecer, assim como você não me deixará." As palavras dela, volumosas e firmes, tiveram um impacto visceral. "Você não pode me controlar." Naquele momento, Pedro ficou mais nervoso, seu comportamento errático exposto. Era evidente que ele estava perdendo o controle. "Ninguém sairá daqui até que a verdade seja dita." Ele gritava, agora uma sombra do homem que havia sido. Uma explosão de luz iluminou o galpão novamente, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu não sabia o que esperar, mas, com um golpe de sorte, percebi que não éramos reféns de suas mentiras. A luz revelava algo mais. Liberdade, caminho a seguir. E no meio da fumaça, com a adrenalina correndo, eu agarrei a mão de Alice. "É hora de acabarmos com isso." Olhei nos olhos dela e percebi que ainda havia esperança. Clara, determinada, olhou para nós. "Juntos podemos enfrentar isso. É o momento de tomarmos controle de nossas vidas." O chamado dela ecoou em cada um de nós. Sentimos o poder de nos unir, de enfrentar a verdade que nos aguardava. Mas as sirenes ainda soavam. O futuro era desconhecido. Mas sabíamos que a verdade era a única saída. No fundo, a questão que pairava era: seríamos capazes de enfrentar o que viria a seguir? E sem perder mais tempo, com uma mistura de determinação e pavor, juntos. Nós avançamos rumo à luz. A cabine que antes parecia desesperançada, agora pulava de vida. Porque no fim, a única certeza que tinha era que a verdade sempre vem à tona, mesmo que doa. Agora, amigo, é a sua vez. Não se esqueça de se inscrever imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Este é o momento para você demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e espalhar essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho insano. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama. Vem com a gente!